Cochilou. Pessoal, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 10, 19 a 25. Enquanto você vai abrindo, eu queria fazer uma recapitulação de tudo que nós vivemos e que nós estamos encerrando hoje. Encerrando, na verdade, nesta sessão. Queria agradecer também a presença, não só de Deus, mas da comunidade Esperança que está aqui conosco. Uma salva de palmas para essa galera bonita aí. Vocês são muito bem-vindos, é uma alegria poder recebê-los vocês. Quem sabe a gente pode fazer alguma coisa juntos futuramente, não é não? Já foi aprovado já. Mas é muito bom poder partilhar essa comunhão, porque nós temos placas de igreja apenas para a gente se encontrar no Waze, não é mesmo? É apenas para isso, porque tirando isso não serviria de mais nada uma placa, porque vivemos em uma comunidade só. Então saiba que apesar da mesma denominação, da mesma extensão de igreja, nós somos mais do que isso, nós somos um povo de santos, vivos e adorando ao nosso Deus. Amém? Todos abriram? Hebreus 10, 19 e 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança que para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firmes as esperanças que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemo-nos de reunir com a igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo aquele que vocês veem aproximar-se o dia. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa palavra, obrigado já por tudo que o Senhor fez, mas esteja abrindo nossos corações nesse momento, que possamos entender um pouco mais sobre a comunhão contigo e com a igreja, porque o Senhor deixa muito claro para nós que não somos adoradores sozinhos, ó Pai. Nós somos uma comunidade, um corpo, e um partilha do outro, ó Deus. E queremos te pedir que nessa noite o teu Espírito continue atuando sobre nós e nos dê discernimento e entendimento. Em nome de Jesus, amém. Queria recapitular rapidamente o que a gente viveu, o que nós vimos, o que não vimos, aproveitando que está a nossa galera aí da comunidade também. Então nós passamos pela nossa primeira pregação, falamos sobre palavra com o Léo, e que momento precioso entender que aquilo que Deus nos deixou, aquilo que Ele colocou sobre um livro que nós conhecemos como Bíblia, é a própria palavra de Cristo. E essa palavra é viva e eficaz sobre os nossos corações. E conversando hoje um pouco sobre devocional no workshop que nós tivemos, o próprio Deus, ele poderia ter criado o universo de tantas maneiras, mas ele escolheu a palavra. E ele nos deixa essa mesma palavra para ser lida, compartilhada e entrelaçada em nossos corações. Depois nós vimos hoje, com Pedro Vux, sobre oração. Que tempo precioso, que palavra certeira que nós recebemos. A oração tem que ser como uma flecha. Nós temos que direcionar os nossos pedidos a Deus. A oração é um mecanismo que Deus nos deixa de comunicação direta a Ele. E muitas vezes, quando nós se perdemos em orações vagas, ou até mesmo como que ele brincou, Deus, que o Senhor abençoe Jesus, em nome de Jesus, amém. Quem nunca, talvez, em um momento ali de canseira, abençoou os próprios pecados, né, Senhor? Obrigado pelos meus pecados e perdoa o meu dia, em nome de Jesus, amém. Sejamos intencionais e direcionais sobre as nossas orações. Tenho até para compartilhar um momento com vocês. Esse sol aí foi culpa nossa, tá? Da tarde, que estava a previsão de chuva. A gente orou bastante aqui, a gente foi bem intencional. Não foi, Gabi? Ontem nós entramos na salinha e falou, Deus, se temos algo que podemos pedir para o Senhor, abre os céus amanhã quando nós estivermos almoçando. O problema é que ele abriu demais, com calor do caramba, né? A gente foi tão intencional que a gente devia ter falado, olha, estava conversando com um amigo meu, com o Jojo, ele falou assim, você devia ter sido mais específico. Ficou a 27 graus, nublado,
alguns raios de sol e ventando um pouquinho. A gente errou nisso, a gente deixou em aberto. Mas o que tudo isso talvez tenha a ver com comunhão? O que tudo isso tem a ver com disciplinas espirituais? Nós somos corpos de Deus e há um sacerdote que é a cabeça, que é o próprio Jesus Cristo. Então ele nos dá a palavra, o meio de comunicação, mas ele fala mais do que isso, vocês precisam ser lapidados um pelos outros. E hoje não há mais uma comunhão que não passe por um grande intermediador, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se torna um intermediador não só entre nós e Deus, mas agora ele é um intermediador entre eu e meu irmão. Se não há Jesus nessa equação, você não passa de ter uma relação social com qualquer amigo. E é aqui que Hebreus vai começar a falar, na carta de Hebreus, que vai falar que nós devemos nos aproximar de Cristo, de Deus com um coração, com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado. Então, quando ele vai estar falando, não deixem de congregar, não é porque ele queria a igreja cheia, mas é porque o seu novo coração, dado por Cristo, faz parte de um corpo, e há uma cabeça, que é o Senhor Jesus. E é nessa noite que eu queria meditar um pouco sobre isso com vocês. Há uma história, uma pesquisa, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, na verdade, no Vietnã, que mais de 20% dos soldados eles ficaram viciados em heroína. E aquilo começou a se tornar um problema, porque após eles voltarem, o que a gente iria fazer com tantos adictos, com tantas pessoas que estavam viciadas? Como que nós iríamos tratar essa conscientização social? E sabe uma coisa maravilhosa que acontece? E eu sei que isso é um reflexo da criação de Deus e do propósito dele. Mais de 95% daqueles soldados que voltaram, que eram viciados em heroína, quando eles voltam para suas casas, eles encontram algo muito melhor, que é a comunhão da sua família, dos amigos, e tudo aquilo substitui um prazer momentâneo que eles viviam. Talvez você fale, Vitor, mas isso foi um experimento social. Não. O próprio Cristo instituiu que nós somos um povo que vivemos em comunidade. E a comunidade pode ser expressa pelo amor dele. Não acha que isso é mera coincidência ou mero acaso? Mas o que seria então essa comunhão que nós estamos falando? Seria como a gente lê em Atos 2:42, na comunhão e no partir do pão? É a mesa quando eu sento com os amigos? Ou talvez é fazer um churrasco e partilhar a casa com alguém? Ou ter conversas até altas horas da noite? Ou ter aquela pessoa que você não precisa nem falar, que só num olhar você já sabe o que está acontecendo? Tudo isso pode ser considerado comunhão, mas não a comunhão bíblica. Porque se Deus não está sobre isso, não passa de meras relações sociais. As relações sociais existem, mas há uma grande diferença entre eu chegar para o meu irmão ou chegar para uma irmã e dizer assim, olha, não conta para ninguém, mas eu fiz isso, isso e isso. E você se mantém em silêncio. Aquilo você tem só um amigo, não tem um irmão em Cristo. Porque a partir do momento que nós não podemos expressar o que nós fazemos para o outro e nem ser corrigido sobre os nossos erros, você só está tendo uma relação social com alguém. E isso o mundo tem de monte. Você vai encontrar amigos que vão te defender, vão fazer isso, mas só na igreja você vai encontrar alguém que vai te confrontar segundo a palavra de Deus. Então fuja. Se alguém enviar algum amiguinho seu, vou te falar um negócio, mas não fala para ninguém, tá? Eu fiz isso, isso e isso. Irmão, não estou falando para você levar para o pastor, mas você tem a obrigação, como servo de Cristo, de o corrigir, ensinar a doutrina dos apóstolos, como nós vamos ver em Atos 2:42. A comunhão ela é mais do que um momento de amizade, partilhar dores e alegrias. A comunhão é um local de aprendizado. Assim como ferro afia o ferro, assim como nós somos pedras vivas sendo edificadas. Sabe como você fazia para edificar naquela época? Não tinha um tijolinho bonitinho que eles recebiam lá, que era material de construção, me fala assim, me vê 5.000 tijolos. Não, eram pedras e elas eram lapidadas para se encaixar onde formaria um grande castelo, um grande local. Nós estamos formando algo que é muito maior do que só uma construção. É o reino de Deus. Deus instaurou o reino com a sua morte.
e vai terminá-lo com a sua vinda. Mas há algo maravilhoso nisso, ele permite que façamos parte desse reino. Mas não adianta você querer ser uma pedra dura sem ser lapidada por Deus. E esse lapidar vem dentro da comunhão. A comunhão, então, ela passa a ser um lugar onde que você vai ter que aprender a conviver com aquelas pessoas, talvez que são um pouquinho mais chatas, né? Quem que não tem um amigo chato aqui, um conhecido chato? Só eu? Ah, quem não tem? Quem tem, então? Ah, bom, os outros, vocês deram sorte, graças a Deus, viu? Que Deus continue não colocando ninguém chato na sua vida. Mas a igreja, se você tem um mero amigo, você não precisa literalmente conviver com ele. Mas a igreja, ele vai colocar isso não só para você tratar ele, porque muitas vezes nós olhamos com um olhar egoísta, onde, cara, olha isso, ele precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. Talvez Deus esteja te mostrando, olha como você é impaciente com as pessoas. Olha como você não consegue se controlar com a minha igreja, com o meu corpo. Um conceito bíblico sobre comunhão a palavra bíblica é koinonia. Talvez você já tenha ouvido essa palavra. Eu não vou entrar em questões aqui gramaticais, mas ela está muito além da comunhão que nós estamos falando. Nós vamos ter aqui depois um tempo de mesa, um tempo onde nós vamos sentar juntos, comer, se alimentar, mas a comunhão ela vem de algo como se fosse dois sócios, e você tivesse ali esses dois sócios partilhando a mesma conta para a mesma pessoa, e eles têm liberdade para poder tirar ou colocar dinheiro a qualquer momento sobre aquilo. Quantos casais não vivem dessa forma? Não tem coragem nem de ter uma conta conjunta. Fica aí já uma exortação para os casais. Se você não sabe nem quanto sua esposa ganha, nem sua esposa sabe quanto você ganha, vocês têm contas separadas, você não está vivendo nem o que é mais básico sobre o Senhor. Não estou falando nem sobre casamento. Eu estou falando sobre partilhar todos os bens. Partilhar o que é seu é dela. Vocês são um só corpo. E a igreja é o exemplo disso. Infelizmente, eu tinha um amigo sobre isso e ele era casado há 2 anos e a esposa não sabia nem quanto ele ganhava. Para mim parece um absurdo. Talvez para algum de vocês também, mas eu vou dizer algo. É mais comum do que nós imaginamos. É mais comum do que nós pensamos. Então, a koinonia, ela vai trazer um conceito onde eu e o meu irmão temos uma confiança e um amor onde nós podemos ter controle sobre um bem sobre o outro. Atos 2, 41, 42 vai dizer assim: e preservavam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. Na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus que hoje nós recebemos, Paulo escreve boa parte do Novo Testamento. Um dos apóstolos, nós vamos ter João, Pedro, e grandes homens que vão continuar escrevendo a palavra, na comunhão e nas orações. O que é uma vida de igreja? Palavra, comunhão e oração. A verdadeira comunhão, talvez ela esteja menos a ver com amigos reunidos para ver um campeonato de futebol, mas mais com aqueles jogadores que saem no segundo tempo, se encontram ali e falam: o que nós vamos fazer para virar esse jogo? Talvez a comunhão tenha mais a ver com as pessoas que estão indo para uma guerra lado a lado do que aqueles que estão celebrando a vitória. A comunhão é andar lado a lado com aqueles da igreja. E Vitor, talvez você esteja se pensando aí, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso de domingo? Como que eu vou viver essa intencionalidade com aqueles? É para isso que a gente teve nossos workshops, não é mesmo? Que nós falamos um pouco sobre comunhão. Como que eu posso atingir e ser intencional sobre isso? Não é algo que vai acontecer com estalar de dedos e a partir de amanhã você vai chegar nessa igreja e todas as pessoas vão se importar com você e você vai se importar com as pessoas. Não. Seja intencional em seus relacionamentos. Pare de se esconder, talvez, no banco de trás. Pare de querer encher megas igrejas onde ninguém sabe que você entrou e saiu. Quantas vezes é melhor ficar em casa? Eu adoro ficar em casa, sou um cara super caseiro. Mas onde que eu vou ser confrontado e desafiado se não for na comunhão e no partir do pão?
O nosso lugar de descanso tem que ser também no meio desse lapidar. Esse lapidar é para que a gente possa fazer parte de algo muito maior. Mas como nós falamos antes, não há comunhão se não for através de Deus. João 15:12 vai trazer dos versículos que eu mais gosto, que Jesus vai dizer assim: vós sois meus amigos. Se fizer o que eu vos mando, ninguém tem amor maior que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Já não vos tenho chamado de servo, porque servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo o que ouvi do meu Pai tenho dado a conhecer. Se Jesus Cristo, que é o próprio Senhor, Deus e soberano, pede uma relação de amizade sobre nós, aquele que compartilha e não manda, quando ele vai fazer essa relação entre o servo e o servo é aquele que só faz o que o seu Senhor manda, mas Jesus ele diz: eu compartilho tudo o que o meu Pai deposita sobre mim, eu quero depositar sobre a sua vida. E ele vai dar um mandamento, que agora, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então a nossa régua não passa a ser mais o meu amor próprio, mas passa a ser o amor de Cristo sobre nós. Então se aquele que é soberano sobre os céus e a terra tem a coragem de partilhar com nós pecadores todo o seu plano e seu amor, porque nós muitas vezes não partilhamos as nossas vidas com a própria igreja. Nós queremos resolver as nossas dores e situações sozinhos. Nós queremos talvez viver momentos onde, me deixa no meu canto. E há momentos para isso também, mas que não seja só isso. Há um tempo atrás, eu acho que, vou colocar 1 mês atrás mais ou menos, eu tive uma crise de ansiedade muito grande, muito grande. Fazia tempo que eu não tinha. E eu cheguei aqui, era um culto de LA que nós iríamos ter. Todo LA nós temos um momento antes de oração com os voluntários. Nós subimos na sala, temos um momento de mesa. E eu falei, olha, eu preciso abrir meu coração hoje. Foi um dia até que eu cheguei a ligar para o Felipe, liguei para um outro amigo meu, porque, não vou entrar em detalhes, mas estava muito difícil. E eu chego aqui no LA destruído. Eu iria pregar naquele dia, eu falei, gente, eu preciso compartilhar com vocês. Eu estou sem condição de viver. E naquele momento, as pessoas puderam me abraçar e a gente abriu o coração. Pessoas compartilharam, meu avô está com câncer. Eu estou passando por isso. E a gente, como família, ali sentados em volta daquela mesa, oramos sobre aquelas necessidades. É muito bonito a gente ver toda essa estrutura, tudo isso que está acontecendo. Que tempo maravilhoso que nós estamos vivendo. Precioso do que Deus tem nos dado. Mas é lá, em cima, às vezes, no partilhar do pão, onde eu derramo o meu coração. E eu queria compartilhar algo sobre isso. Eu estava tomando remédio para depressão e ansiedade, e a minha esposa estava muito preocupada com essa semana. Porque nós teríamos uma conferência, tinha várias coisas acontecendo no meu trabalho, e eu não estava tomando remédio. Não tirei sozinho, tá bom, gente? Consulte seu médico também, pelo amor de Deus. Mas eu fui tentar. Eu falei, e ela falava, toma remédio, tá vindo a conferência. Eu falei, toma remédio. Ela estava ajudando, né? Queria me ajudar, meu amor. Eu sei que você queria, só não deixava eu ansioso. Eu vou contar algo que para mim é uma vitória e para mim é uma cura. Eu venho há mais de 1 mês sem tomar remédio. Amém. E eu vou dizer mais do que isso. Foi uma das melhores semanas que eu já tive na minha vida. E eu estou vivendo talvez uma das melhores semanas que eu já tive em muito tempo na presença de Deus. Talvez você veio eu me emocionando aqui, parece que é algo meramente nisso, mas quando nós entendemos o que é comunidade, eu passei por tudo isso com a ajuda
daqueles voluntários e servos daqui do LA, pela Sabrina que orou aquele dia por mim, pela Raíza que orou naquele dia por mim, não só por mim, pela minha esposa. Quantas vezes as pessoas estavam me ligando e perguntando: Vitor, você está bem? Você está tomando o seu remédio? Não era porque elas queriam ser chatas, mas porque elas amavam aquilo que Cristo deixou, que é o quê? A própria comunidade dele. Não há comunhão entre os santos se não houver o amor de Cristo Jesus no meio disso. Aquele que agora ele chama de amigo, ele deu a própria vida. Aquelas pessoas gastaram a vida dela comigo. E quando elas gastaram cuidando de mim, elas estavam gastando com o que Deus fez sobre a minha vida. E eu partilho isso em público, porque quando nós estávamos no secreto, é algo que Deus já estava trabalhando. Mas eu tenho que honrar não só essas pessoas, mas a Deus pelo que Ele fez. E o que Ele está fazendo. E eu creio que a palavra de hoje, que nós temos sobre isso, é para que possamos viver uma vida de comunidade plena sobre isso. Onde as nossas fraquezas e vulnerabilidades abram espaço para que Deus trabalhe no seu coração. Enquanto você tiver um púlpito cheio de um altar do seu ego, achando que é suficiente, você nunca vai conseguir alcançar a graça que Deus tem derramado sobre a nossa vulnerabilidade. Não há espaço mais para quem nós acreditamos que somos. Tem que ter espaço para quem Deus diz que nós somos. Eu quero muito orar e que todos sejam curados, mas talvez ainda não chegou o tempo. Talvez há processos que você tenha que passar por várias coisas, mas eu digo que enquanto isso, há uma comunidade te sustentando. Melhor que isso, há uma igreja do Senhor que não é que tem placa, mas é uma igreja viva e verdadeira. Aqueles que dizem que fala, olha, eu amo a Deus e vivo a Deus dentro do meu espaço, sem viver e compartilhar isso, você está basicamente dizendo que você ama uma cabeça e não ama o corpo. Você está andando com uma cabeça de Cristo Jesus debaixo do braço, achando que é autossuficiente para sustentar. Não carregue a cabeça de Jesus por aí. Faça parte desse corpo que eles nos chamam. Não é possível sermos sustentados se não tivermos os pés de um corpo, as mãos. Não é possível que nós não consigamos viver uma vida em plenitude se Deus não estiver sobre isso. Quando nós vemos no Jardim do Éden, antes mesmo do pecado vir sobre a terra, algo maravilhoso acontece. Deus manda um ajudador. Para quem? Para o homem, obviamente, né? A gente precisa de ajudador. Na verdade, uma ajudadora. Deus olha para o homem e diz, não é bom que ele esteja só. Você acha que isso ele estava falando meramente de um relacionamento? Você acha que Deus estava olhando para aquela situação e falando assim meramente sobre um casal? Antes mesmo do pecado entrar nesta terra, Deus olha para o homem e diz, não esteja só. Não esteja só. Porque há um ajudador que faz parte desse mesmo corpo. Talvez há dores, sentimentos que você está partilhando que você quer carregar sozinho. Talvez há coisas que você está sendo levado a fazer, ou pensamentos que você tem, onde você acha que todo esse fardo é seu. Não é seu mais. Agora é nosso. Quando Atos dos Apóstolos vai dizer justamente isso, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, então o que lhe era, aceitaram a palavra, foram batizados, e havia acréscimo de pessoas. Deus tem colocado cada vez mais pessoas para nos sustentar. Esse partilhar não é apenas o lado a lado, mas é partilhar tudo. É como uma família. Uma família, muitas vezes, nós não temos escolha, né? Muitas vezes não, ninguém tem escolha. Você não escolhe seu pai, sua mãe, seu tio, seus primos, seu irmão, sua irmã. A família de Cristo é isso.
Mas pode ter certeza que no momento de maior angústia, quem você pode contar é a sua família. Viva essa família como foi deixado para que vivesse. Pior do que não cumprir uma missão, escute bem isso, muitas vezes a negligência da igreja nos leva a fazer muito isso. Pior do que a gente não cumprir uma missão é alguém que não sabe que tem missão. Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Agora, Deus já nos deu um caminho, nos deu um direcionamento sobre isso. E antes da gente começar a caminhar para o encerramento, eu queria aqui deixar 3 coisinhas rápidas para a gente também aprender a viver nessa comunidade que Cristo nos deixa. A primeira, escutar. Gente, escutar é a coisa mais fácil e mais difícil do mundo. É a coisa mais fácil e mais difícil do mundo. É fácil escutar, é só você ficar em silêncio. Não é? Prestar atenção no que o outro está falando, não é fácil. Quantas vezes, mesmo antes do outro terminar, a gente já tem uma resposta pronta? Quantas vezes a gente está sendo criticado, ou sendo trabalhado, e você já tem uma justificativa na sua cabeça? Nós esquecemos de escutar, porque muitas vezes nós queremos defender, lembra? Aquele pilar que é o nosso ego. Porque aquele ego vai ser destruído. Aquele que nós olhamos e temos de referência vai ser destruído. Agora, a partir do momento em que nós escutamos a palavra de Deus, não só ela, através dos pastores, através da comunhão, nós podemos ser transformados. Então, aprenda a escutar, irmão. Aprenda a escutar. Escutar é uma das coisas que a gente pode mais treinar e colocar em prática. Nós estávamos passando pelo período de devocional aqui, não sei se falaram isso também, né, no local de oração, mas quantas vezes nós só queremos falar e falar e falar e falar e falar a Deus e escutar o que Ele tem sobre nós. E prestar atenção sobre o que Ele tem derramar sobre nós. E a comunidade aqui é a mesma coisa. Muitas vezes isso é um confronto contra os nossos pecados. Por quê? Você não quer ser confrontado sobre aquilo que você sabe que você está errado. Sabe quando alguém chega para você? Quem nunca? Já sei o que você vai falar. Quem nunca falou isso? Ou quem que era pequeno e falava para a mãe, minha mãe, eu vou falar, mas não fica brava, tá? Quantas vezes a gente chega com esses milindres sobre a igreja, onde nós não temos a oportunidade de abrir quem nós somos, os nossos pecados. Aí depois acontece o quê? O rapaz caiu em adultério e fala, meu Deus, olha que pecador, caiu em adultério. Mas onde que ele pôde se abrir sobre as dificuldades dele? Onde ele pôde partilhar o pouco a pouco? O vício talvez numa pornografia, a dificuldade em estar com algumas mulheres. Isso eu estou trazendo exemplo sobre adultério, mas nunca as coisas vão acontecer do dia para a noite. Aquela pessoa saiu da igreja, poxa, desviou. Nossa, não, mas também ele vivia no mundo. Será que não havia sinais onde nós não abrimos espaço para o pecado porque há julgamento sobre aquilo? Que o pecado seja algo para ser transformado. A igreja não precisa, o Senhor não precisa de pessoas que venham santas para a igreja, porque senão ele não teria nem morrido na cruz por você. Ele morreu na cruz porque você é pecador e não é capaz de sofrer o que ele sofreu. Porque você não é capaz de lidar com o seu próprio pecado. O seu próprio pecado foi Jesus Cristo que salvou. E por que você acha que para o seu irmão você precisa parecer um santo? Por que você acha que partilhar suas dores e suas dificuldades vai te fazer menor sobre a igreja? E se nossa igreja estiver vivendo isso, pode falar agora com qualquer pastor aqui que eu tenho certeza que será exortado. Nós não queremos pessoas que não estejam dispostas a ser mudadas porque têm medo de julgamento. Nossa igreja vai ser um local livre e aberto para sermos tratados. E nós temos pastores aqui, não é mesmo, pastor? Eu tenho com certeza que isso aconteceria. Mas quantas vezes a gente no nosso dia a dia, na nossa rotina, não é? Se a gente pudesse ler a camisa aqui atrás, Quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente esquece de coisas que a gente está falando que são básicas.
Talvez eu não tenha falado nenhuma novidade que os apóstolos viviam sobre oração, no partilhar do pão e na comunhão. Talvez você já tenha escutado isso, mas Deus precisa muitas vezes nos relembrar. Eu queria caminhar aqui com uma história. Um estudo que aconteceu mais ou menos ali no começo do século XIX, quer dizer, 20, no começo do século 20, eles fizeram um estudo sobre drogas novamente. E esse estudo, o que acontecia? Eles colocavam um rato, colocavam uma água com heroína, geralmente, ou cocaína, e uma água sem. E o rato ficava sozinho. E esse rato começava a beber água normal, depois bebia um pouco água com cocaína. Bebia água com cocaína e bebia água normal. Até um ponto que ele começou a beber apenas a água com cocaína, se viciar e entrar em overdose e morrer. E várias vezes isso vinha acontecendo. Até que, mais ou menos em 1970, um pesquisador que chama Alexander, ele vai falar, esse teste está errado. Esse teste está errado. Ele, mas por que está errado? Porque ratos, eles não vivem sozinhos. Eles vivem em comunidade. Vamos criar, então, uma comunidade. Então, eles chamam de Rat Park, um parque dos ratos, né? Vamos criar um parque dos ratos com o melhor que a gente pode dar para eles. E vamos fazer o mesmo teste. Vamos colocar ali eles para conviver, mas colocar ali também a bebida com cocaína e sem. Adivinham o que aconteceu? Os ratos iam, experimentavam, voltavam e não tomavam mais. A solidão é um veneno. Deus, ele não nos criou, grave isso, Deus não nos criou para viver, Ele nos criou para conviver. Deus nos criou para viver em comunidade, não é bom que o homem esteja só. E nessa noite nós vamos passar ainda por um período de oração, intercessão, mas eu quero fazer um convite, fica de pé. Eu queria fazer um convite para vocês. Se talvez por algum motivo você esteja dentro de uma comunidade, esteja vivendo uma vida de igreja, mas nunca tenha partilhado aquelas maiores dores que você possa ter. Se você tem passado pela sua cabeça algumas questões de angústia, solidão, e solidão muitas vezes não tem a ver com quem que está à nossa volta, porque nós podemos estar aqui hoje se sentindo sós. Nós podemos estar vivendo no meio de uma escola, de uma faculdade, de um trabalho, e estar se sentindo sós. Mas é porque talvez a comunidade de Cristo, ainda o corpo dele, ainda não foi entremeado nos nossos corações. E eu sei que tem gente aqui da Comunidade Esperança, do LA, né, de outras igrejas. Eu faço um desafio. Se você está vivendo isso hoje, que Deus possa colocar no seu coração para que você vá falar com um líder. Fale com um pastor. Coloque essas dores que você está tendo sobre a sua vida com ele. Não permita que você viva numa igreja onde você não pratica a base do evangelho, que é a palavra, a oração e a comunhão. A comunhão serve para que a gente possa, no dia glorioso, ter uma igreja imaculada e viva. Hoje ainda somos falhos, mas Deus nos dá mais do que isso. Deus nos dá uma oportunidade de recomeçar. Considere o caminho do amor. É um ato de amor ao próximo ter comunhão e regular com Deus. Quando nós somos transformados, nós transformamos a igreja. Tudo isso que nós estamos falando, seja uma vida de oração e de comunhão, vai ter um impacto final. É na sua vida? Sim, e muito. Mas você vai estar expressando um amor muito maior do que apenas por você, mas é pelo próximo. Porque quando nós somos transformados, naqueles momentos de devocionais, onde somos confrontados, naquele momento de oração, talvez em um momento aqui de pregação, ou até mesmo onde nós estamos vivendo na adoração, quando eu sou transformado, as pessoas que sentem é a própria igreja. Então saiba que quando você vive uma vida de oração, quando você vive uma vida de devoção, não é para você,
mas é para os outros. Isso é o amor de Cristo. O amor de Cristo, ele tem que ser transformador, não apenas para que afete a nós, mas ele tem que ser transformador para que afete a comunidade, a comunhão dos santos. Então, nessa noite, eu quero fazer um convite novamente a você viver isso. Não por você, mas talvez pela sua igreja. Para de reclamar da sua igreja que não tem isso, não tem aquilo. Não tem a pessoa que poderia estar falando com você, porque o pastor não me dá atenção, porque a minha igreja não tem iluminação, porque a minha igreja não tem isso, a minha igreja não tem aquilo. Comece transformando você para transformar a sua igreja. Não adianta você querer que a igreja te transforme. Deus já foi suficiente mandando Jesus Cristo para você ser transformado. Não há mais nada que é necessário fazer para que você seja transformado naquilo que Deus espera de você. De uma vida de santidade, de amor, de transformação. Vamos abaixar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos entregues a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, e agradecidos, ó Deus, por esse tempo que tivemos, de aprender da Tua Palavra, de aprender mais sobre a oração, e mais do que isso, Deus, de viver em comunhão com o Teu corpo, Pai. Porque se o Senhor nos faz Teus amigos e não mais servos, nós temos a obrigação, ó Deus, de amar o tanto que o Senhor nos amou, ó Pai. Nós temos a obrigação, ó Pai, de responder em amor à comunidade que somos inseridos, ó Deus. Nós não queremos mais olhar para o nosso ego e falar: nossa, Senhor, nós não temos mais um cuidado daquele pastor. Não, Deus, queremos olhar e como que eu posso transformar este lugar. Eu não quero mais olhar como um olhar vitimista, ó Deus, para dentro da minha comunidade. Eu não quero mais olhar com um olhar crítico, ó Deus. Eu quero olhar com um olhar transformador, ó Pai, porque o Senhor me transformou primeiro. E que essa transformação, ó Deus, possa transcender, ó Deus, todas essas igrejas de Campinas, que não fique apenas neste local, ó Deus. Estamos orando especificamente por Campinas e pelo Swiss Park. Se o Senhor colocou esta igreja nesse local, muito antes de existir todos esses condomínios, ó Pai, essas pessoas mudarem para cá, é porque o Senhor tinha um plano sobre eles. E queremos ser essa comunidade transformadora, mas que comece por cada um de nós, ó Pai. Senhor, também quero que o Senhor esteja derramando sobre aquelas pessoas que agora se sentem sós, ó Deus, que talvez tenham um coração, ó Pai, em dúvida sobre ansiedades, sobre depressão, que elas possam encontrar a cura, ó Deus, em Ti, e que possamos fazer parte disso, ó Deus, que possamos ser caminhos para ajudar sobre isso, que a gente possa levar fardos um dos outros, que possamos, ó Deus, cuidar um dos outros, ó Pai, possamos suportar uns aos outros, e que o Senhor possa transformar esse nosso coração duro, que olha apenas para a nossa dor, mas ter compaixão para a dor com o outro. Tira esse olhar de julgamento que nós temos muitas vezes, ó Deus. Tira esse olhar que nós olhamos para o próximo, como ele não consegue viver isso, não. Coloca um olhar como eu ajudo ele a viver em comunidade contigo e com Cristo, ó Deus. Que nós possamos ter um olhar de amor, assim como Cristo tem sobre nós. Porque nós somos falhos, pecadores, imerecedores de tudo isso, Deus. Mas que o Senhor transforme esse nosso coração em um coração segundo a Tua vontade, segundo o Teu Espírito, ó Pai. E sabemos que o Teu Espírito preza por uma vida em comunhão. Que o Senhor nos dê esse discernimento, ó Deus. Aleluia. É o que te pedimos em nome de Jesus, ó Pai.